A jovem de origem modesta pensava ter tido sorte ao casar-se com um homem rico, mas sua ilusão se desfez quando ele trouxe a amante grávida para casa. O marido, subestimando a esposa, acreditava que ela toleraria tal afronta pelo dinheiro. Mas nos corredores silenciosos da mansão, os segredos sussurravam entre as sombras, e a esposa, oculta sob uma máscara de calma aparente, tramava algo que ele jamais poderia ter imaginado. Isabel era uma funcionária de uma prestigiosa agência de viagens especializada em excursões corporativas para clientes exigentes e abastados. Embora seu cargo oficial fosse o de agente de viagens, na prática ela desempenhava uma variedade de funções. Em um dia, poderia estar envolvida em vendas ou lidando diretamente com os clientes, enquanto no dia seguinte se transformava em uma especialista em marketing ou criava roteiros personalizados para escritores explorarem cantos remotos do mundo. Durante a noite, ela se transformava em uma faxineira, já que o escritório precisava de limpeza e uma renda extra sempre vinha a calhar. No geral, Isabel trabalhava incansavelmente como uma abelha após o despertar da primavera, acumulando uma série de histórias sobre clientes ricos. Por exemplo, quando um casal planejando sua lua de mel expressou preocupação com a ideia de dormir em colchões usados, Isabel não hesitou em contatar pessoalmente todos os hotéis que eles planejavam visitar. Ela organizou a entrega de novos colchões de uma empresa específica, custando aos turistas vários milhares de dólares por colchão. Alguns clientes não apenas adquiriram ingressos para si mesmos, mas também para toda a sua equipe, incluindo babás, faxineiras e um motorista. Um homem optou por não apenas alugar um iate durante as férias, mas comprá-lo. Embora não fosse um iate enorme, essa foi sua primeira incursão nesse tipo de compra. Isabel, que intermediou o negócio, brincou ao dizer que adquiriu um iate pela manhã, e à noite estava ocupada limpando o chão do escritório antes de retornar ao seu modesto apartamento para preparar pastéis comprados na loja para o jantar. Isabel habitava em um mundo bastante diferente. Sua rotina consistia em pagar contas de serviços públicos, esperar em filas de supermercado e desfrutar de uma barra de chocolate com desconto. Apesar de receber um salário decente, ela precisava administrar bem suas finanças, sonhando em um dia possuir seu próprio apartamento. Assim, ela economizava diligentemente, pois atualmente residia em um modesto apartamento, alugado, de apenas um quarto. Isabel estava considerando obter uma carteira de motorista e comprar um carro para aumentar sua mobilidade. Além disso, estava tentando ajudar sua mãe e avó, que permaneceram em sua cidade natal. Acostumada a resolver tudo sozinha, conseguiu uma bolsa de estudo em uma faculdade na cidade e mudou-se para lá, saindo de uma cidade do interior da região onde morava. Trabalhou e estudou diligentemente, muitas vezes sacrificando sua saúde e vida social. Isabel, mesmo sem conexões, mas com persistência, conseguiu um emprego em uma empresa de viagens respeitável. Portanto, ela nunca confiou em presentes ou destino, como um noivo fabulosamente rico. Claramente, ela nunca acreditou na história da Cinderela dos contos de fadas. Afinal, foi criada por duas mulheres que também não confiavam em homens. Porém, o destino reservava outros planos para Isabel em uma segunda-feira chuvosa, quando sua vida tomou um rumo inesperado. Muitos anos depois, ela recordaria da frase "Os ricos têm suas peculiaridades". Tudo começou quando Isabel dormiu demais, ignorando o despertador que tocava insistentemente ao lado de sua cama. Talvez tenha ouvido o som estridente, mas escolheu silenciá-lo, preferindo afundar-se novamente em um sono tranquilo. Felizmente, o barulho costumeiro de seu vizinho, que sempre parecia estar tentando arrancar a porta das dobradiças ao sair para o trabalho, não cessou. As portas bateram e se trancaram como de costume. No entanto, ao acordar, Isabel sentiu-se desorientada, como se algo estivesse fora do lugar. Ao encontrar seu smartphone debaixo do travesseiro, foi instantaneamente atingida por uma sensação de urgência. Completamente desperta, ela saltou da cama e passou os próximos 10 minutos correndo pelo apartamento, tentando se vestir, tomar café da manhã e aplicar rímel ao mesmo tempo. Caramba, resmungou Isabel enquanto puxava a meia calça. Porque eu não tenho os braços múltiplos do deus indiano Shiva? Preciso de alguns membros extras esta manhã. Isabel chamou um táxi ao perceber que não conseguiria pegar o ônibus a tempo de chegar ao escritório. O motorista a surpreendeu com uma notícia: "Não posso ir mais adiante. A estrada à frente está em reparos e não há para onde voltar. Teremos que fazer um desvio, o que é bem longe", explicou ele. "O quê?", exclamou Isabel, esforçando-se para avaliar a distância que teria que percorrer de salto alto para chegar ao escritório. Para piorar a situação,
Começou a chover forte e Isabel não tinha guarda-chuva. Mas eu pedi ao táxi para me deixar em um local específico, protestou ela. Ligue para o serviço ao cliente. Respondeu o motorista de forma rude. Saia. Ou você quer voltar comigo? Isabel percebeu que não tinha tempo para uma discussão. Prometendo deixar uma crítica negativa para o motorista não cooperativo. Ela abriu a porta do táxi e saiu na chuva. A chuva borrou seu rímel, incapaz de resistir à água, começando a escorrer por suas bochechas. Seus cabelos ruivos brilhantes, enrolados em cachos molhados e rebeldes, ficaram encharcados. Sua roupa ficou encharcada. Isabel tentou desviar das poças realizando saltos de balé impressionantes, mas sem sucesso. Ao se aproximar da faixa de pedestres, um Lexus branco acelerou, espirrando generosamente água de uma poça. Isabel, conhecida por sua natureza recatada e doce, que passava nas cenas dos filmes e não entendia piadas grosseiras, chegou ao limite de sua paciência. Parecia que seu corpo magro estava possuído pelo capataz Brian, de sua cidade natal, que conhecia todos os palavrões do mundo. Respirando fundo, Isabel soltou. Você é um bêbado arrogante. Comprou uma licença para dirigir, mas parece que esqueceu de comprar boas maneiras, não foi? Espero que você encontre semáforos vermelhos em todos os lugares que você rasteja. Espero que você tropece e caia naquela maldita poça, acrescentou Isabel, despejando mais alguns palavrões em sua ira. No entanto, sua raiva foi interrompida quando o carro parou a poucos passos dela, pouco antes da faixa de pedestres, e então começou a dar ré. A janela traseira do carro estrangeiro estava ligeiramente aberta, permitindo que suas palavras chegassem facilmente ao motorista. Mas não era o motorista com quem ela precisava se preocupar. A janela deslizou suavemente e um homem bonito olhou para ela do interior. Já faz muito tempo que ninguém fala assim comigo, confessou ele, um sorriso encantador em seus lábios. Seus dentes eram retos e brancos. Sua pele era escura, seu cabelo espesso e escuro, e seus olhos eram castanhos como uma cerveja robusta. Talvez em outro dia, Isabel pudesse ter desmaiado com a atenção de um homem tão bonito, como sorvete derretendo ao sol. Mas aqui estava o problema. Seus dentes batiam de frio, seus sapatos apertavam, seu cabelo pingava. Nada disso era propício para flertar. Que desperdício, murmurou Isabel, ainda furiosa com seu motorista. O homem sorriu. Se você não está planejando fazer de mim um boneco de voodoo e enfiar agulhas nele, talvez eu possa compensar você, disse ele. Isabel, que estava se preparando para um confronto e até estufou desafiadoramente o peito, murmurou. Não, obrigada. Apenas dirija com cuidado. Por favor, ela tentou contornar o carro, mas o passageiro fez um gesto para o motorista, e o veículo parou. Ao lado de Isabel, a porta do carro se abriu convidativamente. O homem disse, eu te levo aonde você precisa ir, e pago o custo das suas roupas estragadas. Escolha qualquer loja, e eu lhe darei algo novo. Além disso, meu motorista cuidará da lavagem a seco. Então as sobrancelhas de Isabel se contraiu nervosamente. Ela pensou que, se entrasse no carro, sua foto estaria nos relatórios de crime pela manhã, com o corpo encontrado na floresta. Porque ele está planejando me despir e me vestir, pensou ela. Não, obrigada. Tirando os fios vermelhos da testa e levantando o nariz, Isabel disse, há uma linha tênue entre persistência e assédio. Então, por favor, continue com seus negócios e me deixe em paz. Finalmente, ela conseguiu atravessar a rua murmurando algo irritada para si mesma. Isabel não costumava ser má, mas esta manhã ela queria muito descarregar sua frustração em alguém. Logo que Isabel chegou ao escritório, ela entrou correndo, deu uma olhada no relógio e sentou na cadeira a tempo. Uau! Exclamou ela, deixando cair a bolsa ao lado. Algumas colegas de Isabel olharam para ela com simpatia, enquanto Isabel as olhava com inveja. Elas estavam impecavelmente vestidas e com maquiagem perfeita, como se estivessem prontas para uma passarela. Quando vocês arrumam tempo para se maquiar e ficarem tão perfeitas? Perguntou Isabel, sentindo-se como uma bruxa que caiu em um pântano enquanto voava em uma vassoura. As garotas se entreolharam rindo. Elas às vezes tratavam Isabel com um toque de arrogância, mas seu comportamento não era malicioso. Elas pareciam acreditar que uma garota de uma cidade pequena não combinava com os moradores da cidade. Para mim é simples. Posso acordar às 3 ou 5 da manhã, mas nunca saio de casa sem maquiagem e cabelo arrumado, afirmou Daiane. Enquanto se explicava, diante de um espelho de bolso, retocando o batom. Não há muitos homens solteiros,
mas ainda tenho esperança de encontrar um partido decente. É exatamente isso que estou dizendo, acrescentou. Samara suspirou com um olhar sonhador, apoiando a bochecha no punho. Optei por trabalhar aqui justamente para conhecer um bom partido, considerando que nossos clientes são abastados. Quem diria que alguns viajam para o exterior com amantes ou esposas? Podemos ser a amante de alguém. Daiane sugeriu que Isabel pensou que Samara ficaria ofendida com tal sugestão, mas para sua surpresa, Samara sorriu maliciosamente. Você acha mesmo? Samara sorriu. Há um que me agrada. Ele é o dono da joalheria. E toda vez que vem à agência fica de olho em mim. Acho que serei mais atenciosa com ele da próxima vez. Isabel, que estava tentando limpar vestígios de rímel da pele com um lenço de papel, tossiu. Ele tem cerca de 50 anos. O velho tem 62, corrigiu Samara sua colega, encolhendo os ombros. E daí? Depois, as meninas começaram a discutir como e onde encontrar um noivo rico. Isabel não participou da conversa. Durante a reunião de planejamento, foram informadas de que um cliente importante estava prestes a chegar ao escritório. Quando ele entrou, Isabel engasgou audivelmente e se escondeu debaixo da mesa por reflexo, reconhecendo-o como o homem do Lexus. O dono da agência, Augusto, o cumprimentou calorosamente. Nossos principais funcionários cuidarão da sua visita. Designaremos um agente para você em um escritório separado. Temos Samara, Daiane e Isabel. Isabel percebeu que não poderia se esconder para sempre. Forçando um sorriso, emergiu cuidadosamente debaixo de sua mesa, evitando o olhar dos convidados. Sim, desculpe. Deixei cair uma caneta, murmurou. Augusto murmurou algo antes de retomar sua conversa com o cliente em um tom gentil. Isabel manteve o olhar fixo na tela, esperando que o chão abaixo dela se abrisse, transportando-a para longe deste lugar. Quando Isabel se atreveu a olhar para eles, notou o olhar do novo cliente fixo em seu rosto agora corado. Um sorriso pensativo apareceu nos lábios do homem. Eu entendo, interrompeu o Sr. Augusto. Então eu posso escolher qualquer funcionário? Sim, sim. Todos os meus funcionários são profissionais competentes e ficariam felizes de estar à sua disposição. O chefe de Isabel respondeu, mas Alexandre Leslie o interrompeu, apontando para Isabel. Isabel seria perfeita, ele disse. Isabel pôde sentir a decepção de seus colegas. Não foi nenhuma surpresa. O homem tinha cabelos escuros, era maduro, rico e bonito. Alexandre Leslie se destacava entre os outros convidados da agência, atraindo muita atenção. Com relutância, Isabel desceu o corredor com o homem, sentindo-se como se estivesse em uma situação difícil. Quando ficaram sozinhos, ela olhou nos olhos de Alexandre. Peço que esqueça o incidente desta manhã, ele não terá um impacto no meu trabalho. Valorizo minha posição e organizarei sua viagem da melhor maneira possível. Porém, vamos deixar o encontro inusitado no passado, ela disse, olhando esperançosa para o homem. Ela sabia que nem todos os indivíduos ricos tinham um bom temperamento e se ele ficasse ofendido e decidisse demiti-la ou ridicularizá-la, poderia até fazer exigências ultrajantes, como solicitar uma viagem à Índia em elefantes. Enquanto Alexandre sacudia a cabeça, dando outro sorriso charmoso para a garota. Eu não posso te prometer isso, infelizmente. Isabel apertou os lábios e olhou para ele. Não haja como uma criança. Fiquei com raiva, mas a culpa é sua também. Olhe para mim. Ela bateu o pé, apontando para as manchas na meia calça. Alexandre sentou-se na cadeira e olhou atentamente para a ruiva. Não consigo desviar o olhar, ele confessou inesperadamente. Você me entendeu mal, Isabel. Não tenho intenção de causar mal, só não quero esquecer nosso primeiro encontro. Isso tocou profundamente meu coração. Talvez seja amor à primeira vista. Se eu apagar esse momento da minha memória, o que direi aos meus netos? Que netos? Murmurou Isabel, envergonhada com tal confissão. Alexandre sorriu ainda mais, embora parecesse impossível para Isabel. Dessa vez, até suas orelhas e pescoço ficaram vermelhos. Decidindo direcionar a conversa para uma direção menos perigosa, Alexandre acabou se revelando um cliente agradável. Eles rapidamente resolveram muitos aspectos do assunto, então ele a convidou para sair. Eu não saio com clientes da empresa, é antiético, disse Isabel. Então Alexandre olhou desanimado. Então teremos que cancelar nosso acordo, afirmou ele. Depois de passar algumas horas sozinho com ele, Alexandre parecia completamente diferente do que ela havia imaginado originalmente. Ele era espirituoso, cortês e cativante.
Isabel se sentiu lisonjeada com a atenção dele. É claro, sendo uma garota incrivelmente bonita, ela estava sempre no centro das atenções masculinas. Portanto, quando ele se virou para ir até o chefe dela, Isabel impulsivamente declarou: "Não diga nada para ele." Quando Alexandre se virou, Isabel achou que ele parecia particularmente bonito. A partir daquele momento, começaram seu relacionamento romântico. Alexandre era proprietário de uma grande empresa. No entanto, sua família tinha a mente aberta e não se importava que o parceiro escolhido por Alexandre fosse de um status social inferior. Alexandre tratou Isabel como uma princesa, criando uma experiência semelhante a um conto de fadas para ela. Eles desfrutavam de passeios noturnos de helicóptero pela cidade, jantares privativos em coberturas e reservas exclusivas em restaurantes. Havia pétalas de rosa espalhadas na cama do hotel, champanhe caro no gelo e ingressos para espetáculos de ópera e teatro. Também podiam passar a noite inteira passeando pelas ruas da cidade, discutindo livros, filmes, compartilhando receitas favoritas e histórias de vida. Podiam até mesmo se sentar na última fila de um cinema. Mas perderam o filme porque estavam muito ocupados se beijando. Poderiam saborear batatas fritas em uma lanchonete, fazer um piquenique no parque ou esperar na fila do zoológico. Isabel logo reconheceu a competição que enfrentava. Muitas garotas admiravam Alexandre tentando flertar, mas ele simplesmente não o fazia. Parecia que ele não notava a presença delas, pois Isabel havia capturado a atenção dele, e na verdade, ela tinha. Alexandre não conseguia explicar por que se apaixonou por ela. Tinha estado com garotas mais bonitas e atraentes, mas algo em Isabel mexeu com ele. Ele se apaixonou por ela. Apreciava a capacidade de Isabel de argumentar e defender suas opiniões. Gostava do humor dela, pois ela podia rir dele e dele mesmo. Ele também admirava sua coragem e determinação. Ele não admitia isso para Isabel, temendo que pudesse ofendê-la, mas adorava apresentá-la ao lado luxuoso da vida. A levando a lugares chiques, vestindo-a com as melhores roupas e tratando-a com pratos exóticos. Estava sempre ansioso para surpreendê-la. 2 anos depois do início do relacionamento, Alexandre pediu Isabel em casamento. Casaram-se 1 ano depois. Alexandre insistiu que Isabel largasse o emprego na agência de viagens. Isabel concordou em assumir o papel de esposa de um homem rico, porém sua personalidade não permitia que ela simplesmente ficasse em casa ou desperdiçasse o dinheiro do marido em compras secretas. Isabel ajudava as pessoas da casa que Alexandre contratava. Cozinhava junto com o chefe, fofocava com a empregada e até ajudava a arrumar a roupa de cama ou a limpar a sala. O jardineiro a ensinou a cuidar das rosas em uma ocasião, e ela fez tortas, uma para o marido e outra para os funcionários. Eles ficaram emocionados e surpresos com sua gentileza. No entanto, outros problemas surgiram. Por exemplo, Alexandre era um homem extremamente ciumento. Interpretava cada sorriso de sua esposa como um flerte. Quando ela atraía a atenção de outros homens, ele se tornava agitado. Jogava a jaqueta sobre os ombros de Isabel e a mandava para casa, como se ela fosse a Cinderela e fosse meia-noite. Encaixar-se na alta sociedade era difícil para Isabel. Ela lutava para ser aceita, principalmente pelas esposas ricas. Era como se elas falassem línguas diferentes. Ocasionalmente, Alexandre expressava seu constrangimento com alguns dos hábitos e características de Isabel. Ironicamente, essas eram as características que ele inicialmente adorava nela. Ela não estava muito preocupada com tal atitude. Ela acreditava que o ciúme significava amor. Isabel não tinha desejo de participar de reuniões sociais, lutando para se adaptar a essa sociedade devido à sua natureza simples. O incidente a afetou profundamente uma noite. Seu marido recebeu convidados na sala de bilhar, jogando sinuca, bebendo e rindo alto. Isabel decidiu servir os homens com alguns aperitivos. Ela bateu e entrou na sala com uma bandeja. Os convidados foram simpáticos com ela, mas seu marido ficou furioso e decidiu mandá-la para fora. Ele agarrou seu cotovelo com força e a fez sair quando chegaram à porta. "Você está louca!" ele exclamou. "Estamos sem mordomo? Por que você está carregando uma bandeja?" Isabel respondeu ressentida: "Eu só queria ser hospitaleira. Minha posição de esposa não me impede de servir comida para os homens." "Tudo bem", Alexandre rosnou, retirando-se para a sala de jogos. Mais tarde, durante o jantar com seus sogros, Isabel começou a oferecer conselhos de negócios. Alexandre rejeitou sua opinião, dizendo arrogantemente que não era lugar de mulher e sugeriu que ela deveria discutir sobre vestidos no banheiro feminino.
As atitudes antiquadas de Alexandre e seus verdadeiros sentimentos em relação à esposa tornaram-se cada vez mais aparentes. No entanto, ele habilmente alternou esses momentos com presentes, desculpas e declarações de amor repetidas vezes. Isabel sempre o perdoava. Depois de mais um ano, seu filho Rick nasceu, marcando uma virada significativa em suas vidas. Isabel adorava seu filho, cobrindo-o com amor e atenção. Os desafios da maternidade às vezes a sobrecarregava, levando-a às lágrimas e noites sem dormir. Ainda assim, ela apreciava cada momento com seu filho, Rick. Porém, ela lutava com a paternidade. Alexandre não gostava da bagunça que vinha com criar um filho, especialmente quando isso ameaçava seu sofá de couro branco imaculado. Alexandre estava chateado porque sua esposa estava prestando menos atenção nele. Você está com ciúmes? Ela finalmente perguntou um dia, olhando para o marido com um sorriso malicioso. Ela esperava que ele considerasse isso uma piada, mas a expressão apertada dos lábios de Alexandre mostrou que ele não gostou. Ela tentou explicar que o filho deles precisava de cuidados extras, mas Alexandre permaneceu distante. Ela sugeriu passarem tempo juntos e saírem para namorar. Com o tempo, Alexandre passou a fazer críticas cada vez mais frequentes a ela. Em lugar de elogios e encorajamentos, ele apontava constantemente seus defeitos. Você tem estrias na barriga, parecem terríveis, como algo saído de um filme de horror. Você deveria procurar um médico para removê-las. Dinheiro não é um problema, caso contrário não poderemos ir à praia juntos, ele criticava. Além disso, ele comentava sobre o peso dela e criticava o penteado em coque que ela usava, porque o filho deles gostava de puxar seu cabelo. Ele também não suportava as olheiras arroxeadas sob os olhos de sua esposa, que apareceram depois que Rick adoeceu e ela teve que ficar sentada ao lado da cama dele a noite toda. Aos poucos, o relacionamento conjugal estava se deteriorando gradualmente. Alexandre raramente estava em casa, usando o trabalho como desculpa. Nos finais de semana, ele ia a festas e encontros com amigos, mas não convidava Isabel. Se você voar comigo junto com Rick, ele vai chorar durante o voo, e estou acostumado com o conforto do ambiente, ele zombou. Você não gosta da ajuda da babá, então fique com ele até os 18 anos. Isabel mordeu o lábio mais uma vez enquanto explicava sua posição ao marido. Não tenho objeções à ajuda de uma babá. Apenas estou relutante em deixar nosso filho com um estranho por um longo período. Rick nem consegue falar, ele não seria capaz de expressar nenhum problema, disse. Está bem, aproveite seu tempo com ele, Alexandre respondeu com desdém. Como resultado, Isabel ficou sozinha na mansão, repetidamente se sentindo como um fantasma ou a sombra de uma pessoa viva. Ela se sentia como um pássaro preso em uma gaiola dourada, passando muito tempo com seu filho. Enquanto Alexandre se distanciava cada vez mais, finalmente mudando do quarto compartilhado para outro, essa situação continuou por 2 anos. Isabel manteve a esperança de que as coisas voltariam a ser como eram antes. Afinal, ela amava Alexandre. Ela não conseguia acreditar que o relacionamento deles poderia terminar abruptamente como havia começado. No entanto, seu marido pintou para ela um conto de fadas completamente diferente quando Alexandre chegou em casa na manhã de domingo. Mas ele não estava sozinho. Trouxe consigo uma jovem loira deslumbrante, parecida com aquelas que se vê nas redes sociais. Ela parecia ser uma personificação viva das tendências da moda. Conheça. Isabel, está é Melissa. Ela ficará conosco por um tempo. Melissa está grávida do meu filho, então ela precisa viver em condições confortáveis, anunciou Alexandre. Isabel pensou que devia ter ouvido mal. Talvez estivesse dormindo e tudo isso fosse apenas um pesadelo. O quê? Questionou, seu rosto se contorcendo com raiva. Isso é algum tipo de piada? Alexandre olhou desafiadoramente para Melissa, colocando a mão na cintura dela. Não, não há piadas aqui. Melissa e eu nos conhecemos há 1 ano e meio. Você certamente não achava que aquelas noites ocasionais com você eram suficientes para satisfazer um homem. Naturalmente busquei amor em outro lugar, ele disse, sorrindo para a expressão chocada de Isabel. Não fique tão surpresa, Isabel. Todos os meus amigos têm uma amante. Eu não mencionei que até meu avô tinha amantes? Que meu pai também tinha uma? Um deles, inclusive, comprou um apartamento para ela e um carro. Nunca discutimos isso durante as reuniões de família, mas minha mãe sabe de tudo. E como uma mulher sábia, ela faz vista grossa. Como uma mulher inteligente, ela entende que os homens não são monogâmicos. Portanto, você deveria ser inteligente também. As bochechas de sua esposa se arrepiaram. Alexandre, você acha que é um árabe?
Ela retrucou instantaneamente irritada. Você sabe, meu querido marido, não tenho intenção de ser a primeira esposa em um harém. Então, mantenha suas fantasias para si mesmo. Quem você pensa que é? Como ousa trazê-la para dentro de nossa casa e querer que eu fique calada? Esta é minha casa, disse Alexandre bruscamente, seus olhos escurecendo. Minha casa. A única coisa que você tem aqui é sujeira sob suas unhas. Então conheça o seu lugar. Então Isabel percebeu que era real. Sim, talvez Alexandre tenha perdido a cabeça, mas ela não iria se aprofundar naquela bagunça para descobrir por que o marido decidiu humilhá-la assim. Não apenas traí-la, mas trazer uma amante grávida para dentro de sua casa. Melissa, timidamente, ficou atrás de Alexandre, aparentemente com medo de que a mulher ruiva a confrontasse. No entanto, Isabel não se importava com sua rival. Na verdade, ela finalmente percebeu que também não se importava com Alexandre. Bom, respondeu ela, com um tom frio, os braços cruzados sobre o peito. Depois do divórcio espero que você encontre tempo em sua agenda lotada para isso. Melissa olhou rapidamente para seu amante, que parecia infeliz com essa reação. No entanto, Alexandre respondeu firmemente. Não, eu não vou te dar o divórcio. Se você já foi minha, então você sempre será minha. Tudo bem se você quiser ir embora, então vá embora, mas meu filho fica comigo. Neste momento a mente de Isabel girou. Ela não conseguia imaginar a vida sem Rick. Isso não faz sentido. Ela murmurou, tentando compreender a lógica de Alexandre. Você não quer ficar comigo. Você está se exibindo para essa garota, mas você não me deixa ir porque na nossa família nós não nos divorciamos e não abandonamos nossos filhos. Alexandre retrucou. Você sabe que termos uma arrecadação de fundos para valores familiares chegando. Você está sugerindo que eu apareça como um homem divorciado? Uau! Você está com medo de manchar sua reputação? E ter uma amante em casa não vai manchar sua reputação? A poligamia é ilegal em nosso país, caso você não saiba. Alexandre encolheu os ombros. Eu disse que isso é temporário. Vou decidir mais tarde onde é melhor para Melissa morar. Mas agora o médico diz que ela precisa de ar fresco, e eu não tenho outra casa de campo na cidade. Eu realmente não posso mantê-la com seus pais. O pulso de Isabel trovejou em suas têmporas, seu coração batendo na garganta, e suas mãos estavam escorregadias de suor. Ela se perguntou como ainda estava de pé em vez de desmaiar por causa do estresse. De forma desafiadora, ele declarou: Deixe-me falar sobre nosso filho Rick. Não é que eu não goste dele, apenas não tenho paciência com crianças pequenas. Mas ele vai crescer. Agora posso contratar uma babá, até mesmo uma equipe inteira. Mas pense bem, Isabel, quem pode oferecer o melhor para ele? Lá no seu apartamento, onde paguei o aluguel e organizei o funeral da sua avó. Ou aqui, com a família dele? Acho que a resposta é óbvia. As mãos de Isabel cerraram-se de repente, percebendo o olhar da amante astuta, estava tremendo fazendo-se de vítima, mas seus olhos brilhavam com zombaria. Isabel ponderou sobre as possíveis consequências de fazer as malas. Se ela partisse, Alexandre provavelmente levaria o filho deles consigo. Ela seria substituída por sua amante, que se tornaria madrasta do menino. O coração de Isabel lhe dizia que ela se tornaria a mais vil das madrastas. Não, ela não podia abandonar Rick. Decidindo agir com cautela, a mulher respirou fundo e fechou os olhos por um breve momento. Quando os abriu novamente, todos os vestígios de raiva, desespero e ressentimento haviam desaparecido. Em vez disso, seus olhos esmeralda continham um vazio penetrante, fazendo Alexandre se enrijecer e endireitar os ombros como uma verdadeiro aristocrata. A dona da casa lançou à loira um olhar indiferente e disse: Bem, sinta-se em casa, Melissa. Com uma expressão digna, Isabel seguiu em frente, indo para o quarto que compartilhava há tanto tempo com o filho. Foi lá que finalmente se permitiu chorar baixinho, cuidadosa para não acordar Rick, que dormia tranquilamente. Após o jantar, começou um estranho novo capítulo em suas vidas. Isabel estava ciente da presença de outra mulher na vasta mansão, cujo tamanho era tal que era possível evitar cruzar o caminho de alguém se assim desejasse. Isabel ansiava por esse isolamento, mas Melissa buscava o oposto. A amante de Alexandre não tentava ser amiga de Isabel, pelo contrário, sempre a incomodava quando Isabel passeava com Rick no jardim. Melissa frequentemente corria até lá para tomar sol ou fazer telefonemas. Se Isabel estivesse na piscina, Melissa aparecia de maiô, e quando Isabel tomava café da manhã, Melissa começava a tomar café também. Muitas vezes,
Melissa tentava provocar conflitos com Isabel, mas a dona da casa a ignorava, o que enfurecia Melissa ainda mais. 2 meses depois, algo terrível aconteceu. Todos notaram que a saúde de Melissa estava piorando. Um médico de família foi chamado e logo percebeu sinais de intoxicação na gestante. Ele questionou-a sobre sua medicação e dieta, para evitar fofocas desnecessárias. Alexandre assumiu a responsabilidade de resolver o problema e convocou todos os funcionários, desde a cozinheira até a empregada, para entender o que havia acontecido com Melissa. Então, uma das novas empregadas, pálida e trêmula, confessou: "Fui eu", gaguejou uma dela, torcendo as mãos. "Eu fiz isso." Alexandre gritou, interrogando os suspeitos como um experiente investigador. "A senhora Isabel ordenou que eu colocasse um suplemento dietético no chá da tarde da senhora Melissa." A empregada deixou escapar. "Ela disse que bebeu o mesmo chá quando estava grávida. Isso ajuda a dormir." Um frasco contendo o suplemento foi encontrado na cozinha. Frascos idênticos foram encontrados no quarto de Isabel. Após análise, foi revelado que os frascos continham uma solução tóxica em pequenas doses. "Este veneno é inofensivo", explicou o especialista. "O consumo regular leva a danos ao corpo, neste caso, provavelmente afetando o feto." Alexandre imediatamente levou sua esposa ao seu escritório em busca de uma explicação. A mulher sentada na cadeira o encarou como se ele fosse um idiota. "Você me conhece há muito tempo, Alexandre. Você realmente acha que eu guardaria evidências de um crime no meu quarto? Você acha que sou estúpida?" Ela se recostou na cadeira. "Acho que uma mulher ciumenta é capaz de atos tolos e desesperados", ele disse. "Ou você quer que eu acredite que Melissa bebeu o veneno sozinha para incriminá-la?" Então Isabel sorriu. "Acho que uma mulher ciumenta é capaz de atos tolos e desesperados", repetiu as palavras do marido e, depois, acrescentou: "Mas de nós duas, só a Melissa tem ciúmes de você. Eu não me importo com você." O coração de Alexandre apertou. Era estranho. Ele sentiu algo parecido com o que sentiu antes quando viu Isabel pela primeira vez. Sim, ele estava ciente de que estava entediado com ela. Estava farto daquela mulher e estava profundamente desapontado por ter que viver com apenas uma mulher pelo resto de sua vida. Especialmente porque ela sempre estava lá como babá de seu filho. Um homem muitas vezes busca novidades, territórios inexplorados. Para Alexandre, Melissa se tornou esse novo fascínio. Ela apareceu em uma festa capturando sua atenção. Ele não tinha nenhum carinho especial por ela. Em vez disso, gostava da sua flexibilidade, permitindo que a moldasse como ele desejasse. Melissa ouvia cada palavra dele como uma seguidora devota. Na verdade, ele era o mundo dela. Alexandre a presenteava com generosidade, e ela agradecia como um cachorro grato por um osso. Isabel nunca se comportou dessa maneira. Ela era muito ousada, muito arrogante, muito orgulhosa. A notícia da gravidez de Melissa pegou Alexandre de surpresa, mas ele escolheu aceitá-la. Especialmente porque Melissa ameaçou divulgar sua condição ao mundo se ele não a apoiasse levando-a para casa. Foi uma ideia impulsiva. Alexandre queria provocar ciúmes em Isabel, mas a reação dela o intrigou. Ele era quem supria suas necessidades. Por que ela agiria assim se ele não conseguisse dominá-la? Alexandre também não conseguia entender porque ainda estava atraído por sua esposa, como se suas discussões tivessem reavivado seus sentimentos. De repente, o homem trancou a porta do escritório. Isabel ficou tensa, perguntando: "O que você está fazendo?" Seus olhos dispararam para a janela e o homem sorriu. "Isabel, você está planejando pular?" "Eu, ainda não sei", ela respondeu, observando as ações do homem. Alexandre desafivelou o cinto e começou a tirar a camisa. "O que você está fazendo?" "Estou aqui para cobrar uma dívida sua", repetiu ele, "uma dívida matrimonial. Todo esse incidente de envenenamento me deixou chateado. Acredito que seja culpa sua e você deveria ser punida." Ele bateu com o cinto na palma da mão. "Você é louco", Isabel respondeu, levantando-se. Ela ficou perplexa ao ver Alexandre agir assim. Será que essas características sempre estiveram dentro dele e ela simplesmente não percebeu? Alexandre ouviu Isabel pedir rispidamente: "Fique longe, você é nojento." Isabel gritou, mas Alexandre se lançou sobre ela, tentando prendê-la contra a mesa. Documentos e uma caneta tinteiro do presente de Ano Novo de Isabel voaram da superfície. Ela tentou gritar, mas Alexandre cobriu sua boca com a mão. Ele era significativamente mais forte. Logo, a mulher exausta cedeu, a provação acabou rapidamente. Alexandre ficou satisfeito, enquanto Isabel ficou arrasada.
Não vou registrar boletim de ocorrência sobre sua tentativa de machucar Melissa, ele disse, puxando as calças. Mas você não tem mais lugar aqui com Melissa. Você vai se mudar para a casa da sua mãe. Nosso filho fica aqui. Se você se atrever a dizer uma palavra, será presa por envenenamento. E, a propósito, antes de sair do meu escritório, limpe tudo, disse Alexandre. Isabel permaneceu em silêncio. Ela pegou a blusa rasgada e se cobriu. Assim que Alexandre saiu, ela se abaixou para pegar a alça com a mão e congelou ao ver um sobrenome familiar em um pedaço de papel caído no chão. Flannery, Isabel murmurou, sentindo como se já tivesse ouvido esse nome em algum lugar antes. Ela percebeu que ainda não era hora de deixá-lo ir. No dia seguinte, Isabel partiu, mas dentro de uma semana, ela obteve evidências de que seu marido estava envolvido em atividades ilícitas. Com essas evidências, ela voltou para a casa onde seu marido a humilhou e quase a destruiu. Você sentiu minha falta? Alexandre bufou ao ver sua esposa. Não, vim trazer cópias de alguns documentos muito interessantes para o serviço de impostos. Há o suficiente aqui para muitos anos de prisão, ela disse, jogando uma pilha de papéis em sua mesa. Seu pai não tinha ideia do que você estava fazendo pelas costas dele. Alexandre examinou os papéis, ficando mais pálido a cada página que virava. De onde veio tudo isso? Você está brincando? Ele perguntou. Isabel respondeu com um sorriso modesto. Você sempre insistiu que as mulheres deveriam se limitar a discutir moda. Eu não ligo para moda. Tenho prestado atenção ao que homens sábios ensinam. Aprendi muito sobre negócios dissimulados e fraudulentos. O resto foi apenas uma questão de tempo. Obrigado pela dica, ela disse, sorrindo maliciosamente. Pelos papéis que você me fez coletar naquela noite. O nome de Tom Flannery apareceu nos documentos. Ele era seu braço direito em suas operações suspeitas de evasão fiscal. Ele costumava ser nosso convidado e você sempre mencionava esquemas duvidosos e dinheiro não declarado, o que tornava o rastro da empresa impossível de seguir. Ah, e mais uma coisa. O cofre. Ela apontou em direção ao cofre ao lado do armário no escritório. A senha é a sua data de nascimento. Isso foi realmente descuidado. Ela sorriu enquanto o homem apertava os lábios nervosamente. Você não deveria se envolver nesse jogo, Isabel. Eu vou sair dessa e você acabará na cadeia, disse Alexandre. Por envenenar um copo de alguém, por exemplo, rugiu Alexandre. Ah, tenho outra coisa para você, disse Isabel suavemente, com um sorriso aparentemente gentil, mas extremamente frio. Ela pegou o telefone e reproduziu uma gravação em vídeo. A voz de Melissa pôde ser ouvida. Eu não tinha outra opção. Não me importo se o bebê não sobreviver. O que importa é tornar-me a esposa de Alexandre. Estou cansada de ser a amante. A esposa me irrita, assim como o bebê, confessou a mulher por telefone a um amigo. Tenho alguns outros vídeos fascinantes com o mesmo tipo de conteúdo. E você também apareceu em alguns filmes, disse Isabel quando a gravação terminou. Como você não poderia? Você não estava lá, murmurou Alexandre, que ficou visivelmente pálido. Isabel encolheu os ombros com um sorriso angelical. Ela não ia dizer a ele que foram as empregadas, a cozinheira e o jardineiro que se tornaram seus olhos e ouvidos. Eles desprezavam Melissa e verdadeiramente amavam Isabel. E estavam ao lado dela, até mesmo a pobre empregada, uma jovem, não suportou a culpa e confessou que Melissa a forçou a mentir. A própria Melissa estava colocando veneno em seu copo. O que você quer? Dinheiro? Perguntou ele. O que a juíza quer? Respondeu Isabel. Todos os materiais já foram enviados para o lugar certo. Você pode relaxar. Agora tudo está decidido. Logo, Alexandre se viu na prisão, incapaz de comprar sua liberdade devido às extensas evidências que Isabel havia coletado. Melissa fugiu imediatamente, temendo retaliação, mas Isabel não tinha intenção de persegui-la. Ela pediu o divórcio e o casamento deles foi dissolvido, com metade da família e propriedades indo para sua esposa e filho, incluindo uma mansão com uma equipe confiável. Isabel mudou sua mãe para esta mansão e ela e Rick levaram uma vida maravilhosa, usando o dinheiro do ex-marido. Isabel abriu sua própria agência de viagens, não para os ricos, mas para pessoas comuns. Ela havia aprendido que os ricos têm suas peculiaridades, como exigir colchões novos ou ter duas mulheres sob o mesmo teto, e decidiu que não queria mais lidar com elas. Se você gostou dessa história, com certeza a próxima que vai aparecer na sua tela também vai te emocionar. Um grande abraço e até a próxima história emocionante.